Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é André, eu sou de Itajubá, mas todos nós somos da comunidade Javenice e eu sou da comunidade Teotocos, né? Porque a nossa comunidade é uma rede de comunidades da diocese e que cada cidade tem a sua com o seu nome próprio, né? Mas somos todos um só. Então a minha é a comunidade Teotocos, que é a Mãe de Deus, né? A Mãe de Deus. Eu sou casada, tenho 59 anos, sou casada, fiz esse mês 34 anos de casado, estou há 36 anos com meu marido e é ele que me trouxe para a igreja, ele que me trouxe para a comunidade. Tenho um filho de 32 anos, uma filha que vai fazer 30 anos, mas minha eterna criança, né? Ela é especial, então ela vai fazer 30 anos, mas é minha eterna criança e minha eterna companheira. E assim, muito feliz de estar aqui. Primeiro, muito feliz de todas as vezes que nós somos chamados para levar a graça, para pregar a palavra de Deus, para falar desse Deus maravilhoso, o que Ele fez, o que Ele faz na nossa vida e na nossa história. E feliz de estar aqui com vocês, de conhecer a comunidade, de conhecer outras pessoas que vivem a mesma coisa que a gente vive, que estão juntos na mesma caminhada, na mesma batalha. Então, por isso estou muito feliz de estar aqui. O tema que foi proposto a mim nesse primeiro momento que foi proposto, o tema é o Espírito Santo que nos dá o avivamento. É o Espírito Santo que nos dá o avivamento. Você que trouxe a sua Sagrada Escritura, eu peço para você, por favor, que você abra no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e deixa aí abertinho aí, deixa aí marcadinho, tá bom? Não tinha como, né? Avivamento, a camiseta de Pentecoste. Eu só poderia falar de Atos 2, né? Não tinha outro texto para eu escolher, né? Não tinha como. No Atos 2, deixa aí, de 1 a 4. Falando de avivamento, a gente dar um início nisso, falando de avivamento, muitas pessoas no nosso meio, muitas vezes a gente também já pensou, já achou assim, que o avivamento ele é apenas uma emoção, né? Sentir aquela hora, aquele calor, aquele arrepiar, né? Aquela coisa, uma emoção, um entusiasmo do encontro, um entusiasmo de estar ali em oração, de estarmos juntos, de estarmos clamando. Então a gente confunde muito esse avivamento com essa emoção, com esse entusiasmo. Mas o verdadeiro avivamento é a ação do Espírito Santo que devolve vida ao que estava morto. Esse é o verdadeiro avivamento. Tá, nós temos emoção, nós temos entusiasmo, tem. Mas o verdadeiro avivamento, ele tem que devolver em mim o que estava morto. O que estava morto dentro de mim. Isso é o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento, ele não nasce de um esforço meu. Somente de eu ficar me esforçando para voltar, me esforçando para ter aquele fogo de novo, me esforçando para querer estar firme. Mas ele nasce da ação do Espírito Santo em nós, que renova, que cura e que fortalece. A minha ação, o meu esforço é desejar esse Espírito Santo. É pedir esse Espírito Santo. É querer ser impulsionado e conduzido por Ele. O meu esforço é querer estar na presença do Senhor. E desejar. Mas o avivamento é o Espírito Santo que faz. Não adianta eu ficar ali, hoje eu vou levantar, hoje eu vou isso, hoje eu vou tentar. Se eu não me entregar, se eu não me deixar ser conduzido pelo Espírito Santo. Eu preciso, porque é Ele que renova, que cura, que fortalece, que faz nascer tudo aquilo que está morto, que está seco em mim. É Ele que faz tudo isso. Então, para que a gente faça uma correlação, eu peguei a passagem de Ezequiel 37, lá nos ossos ressequidos, por isso eu pedi que vocês deixassem o Atos aí, a passagem de Atos marcadinho, mas lá em Ezequiel 37,
que a maioria, né, ou todos nós conhecemos essa passagem dos ossos secos. Ela vai nos dizer assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e o Senhor me levou em espírito para fora, e me deixou no meio de uma planície repleta de ossos. Fez-me circular no meio dos ossos, em todas as direções. Vi que havia muitíssimos ossos sobre a planície, e que estavam bem ressequidos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão reviver? E eu respondi: Senhor Deus, és tu que sabes. E ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos ressequidos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: vou infundir-se eu mesmo um espírito para que revivais. Eu vos darei nervos, farei crescer carne e estenderei por cima a pele. Porém em vós um espírito que revivais. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei conforme me for ordenado. Enquanto eu profetizava, ouviu-se primeiro um rumor e logo um estrondo quando os ossos se aproximaram uns dos outros. Eu olhei e vi nervos e carne crescendo sobre eles, e por cima a pele que se estendia. Mas faltava-lhes o sopro da vida. Ele me disse: profetiza para que o Espírito profetiza, filho do homem. Dirás ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem, ó Espírito dos quatro ventos, soprar sobre estes mortos, para que eles possam reviver. Profetizei conforme me for ordenado, e o Espírito entrou neles, e eles reviveram e se puseram de pé, qual imenso exército. Essa passagem ela vai nos mostrar que Deus envia seu Espírito sobre um vale de ossos, não é isso? Símbolo de que tudo aquilo tinha perdido a vida. Aqueles ossos estavam ali porque eles tinham perdido a vida, perdido a esperança e o entusiasmo espiritual. Essa visão representa a situação lá para nós, nesses ossos secos, lá em Ezequiel. Essa visão representava a situação do povo de Israel, que se encontravam sem esperança, exilado, desanimado, colocado de lado. Era assim que estava a situação daquele povo. Por isso nos mostrava os ossos ressequidos. Por isso eles diziam: nossos ossos estão secos, a nossa esperança acabou. Por isso o profeta dizia isso, que é assim que o povo se sentia. Então vamos lá, vamos agora lá nos Atos 2, no capítulo 2, que eu pedi que vocês deixassem marcadinho. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Em Ezequiel, nós encontramos um vale cheio de ossos secos, porque aquele povo estava sem esperança, exilado, desanimados. Não é isso que o profeta dizia para o Senhor quando ele perguntou? Tá. Em Pentecoste, encontramos um cenáculo cheio de discípulos com medo, trancados, inseguros e sem esperança, porque Jesus tinha morrido. Mesmo que eles tivessem visto Jesus ressuscitado. Era assim que eles estavam no cenáculo. Do mesmo jeito que estava aquele povo de Israel. Eles estavam no cenáculo da mesma maneira. Aqui possui algo em comum. A vida, lá também havia vida, mas o que o Senhor dizia, faltava depois, ali foi a carne, lá nos ossos secos. Veio a carne, soprou sobre eles, veio a carne, veio os músculos, veio a pele, veio tudo isso. Mas tinha vida, mas faltava o ânimo, o dinamismo da vida lá para aqueles ossos secos. Em Pentecostes, os discípulos estavam ali, tinham vidas, eles estavam, vivos ali dentro,
dentro do cenáculo tinham vida, mas faltava o dinamismo da vida para eles, porque eles estavam desanimados, estavam amedrontados, estavam trancados naquele lugar. Ali faltava. E o dinamismo dessa vida, o dinamismo da nossa vida, nós temos vida, mas podemos estar sem o dinamismo da nossa vida. E quem dá o dinamismo da nossa vida é o Espírito Santo. É Ele que dá. Esse é o verdadeiro avivamento. É esse dinamismo. É essa força propulsora dentro de nós. Que é o Espírito Santo. É isso que é o avivamento. Eu falava para a Ângela dentro do quarto, né? Ontem à noite, agora não lembro se é ontem à noite ou hoje de manhã. Eu falava com ela no quarto. Eu pregava isso no seminário de vida sexta-feira. Eu pregava a vida no Espírito. Eu pregava no seminário, eu dizia isso. Nós temos a engrenagem de uma peça, o mecanismo de uma peça, ela tem uma força que chama força, uma peça que chama força propulsora. É essa força que impulsiona o dispositivo que é a peça de funcionar. Para nós, o dispositivo é o nosso coração. E a força propulsora para essa peça funcionar, que é o nosso coração funcionar, essa força propulsora é o Espírito Santo. É Ele. Se essa peça propulsora não funcionar, o dispositivo que é o nosso coração, que é o nosso interior, que é a nossa vida, não funciona. Não funciona. Então existem ossos secos em muitos lugares e situações. Na nossa vida de oração, na nossa família, nos relacionamentos, na comunidade, nos sonhos abandonados, nos corações feridos. Tudo isso pode estar. Nós cantávamos a canção no início sobre isso. Tudo isso, nós podemos estar aqui e estarmos ressequidos, estarmos secos, amedrontados como os discípulos, sem esperança, porque está faltando dinamismo na nossa vida. Então eu elenquei alguns pontos para a gente entender isso. Primeiro ponto, Deus mostra a realidade do nosso coração. Deus mostra. Deus conhece a realidade do nosso coração. A falta de esperança, a fé enfraquecida, o desânimo da alma, as feridas da alma, Deus conhece. Deus sabe. Mesmo quando a gente fica mascarando. Porque, gente, a gente mente muito para nós mesmos. Nós mesmos mentimos para nós. A nossa psicóloga aqui está de prova. Nós mesmos queremos mascarar o nosso interior. De que jeito que a gente está para se colocar. E às vezes não é só para mostrar para as pessoas, não. É para a gente mesmo. É para a gente mesmo se colocar. Não, peraí. Eu tô bem. Não, eu tô indo, eu consigo, eu dou conta. Entendeu? É para nós mesmos. A maior cobrança da nossa vida é nossa mesma em relação a nós mesmos. Então a gente faz isso. Mas Deus conhece a realidade da nossa alma, do nosso coração. Então muitas vezes nós estamos na igreja, participamos dos grupos de oração, fazemos parte dos ministérios, mas algumas áreas da nossa vida estão mortas. Estão secas. Algumas áreas estão. O Senhor conhece a realidade do nosso coração. Então Ele vem dizer hoje para nós, não perturbe o vosso coração. Você não está sozinho no combate. Guarde isso. No início desse encontro. Não perturbe o vosso coração. Você não está sozinho no combate. O Espírito Santo é essa força propulsora. O Espírito Santo é uma arma para o combate. O Espírito Santo é uma arma que precisamos para vencer o combate das nossas lutas diárias. Nós temos um combate, nós temos uma batalha que tem muitas lutas diárias. Muitas lutas diárias. E o Espírito Santo é essa arma. E nessas lutas diárias, nós lutamos com o inimigo de Deus e nosso. Nós lutamos com o mundo. E nós lutamos conosco mesmo. Nós lutamos conosco mesmo. Combater sem a arma que o Senhor nos dá, porque o Espírito Santo, nós já rezávamos no início, não é Ele que batiza, não é Ele que dá o seu Espírito, então é Ele que dá essa arma para nós combatermos, é Ele que dá essa arma para nós lutarmos.
Ele dá arma para o combate. Nós não somos qualquer um que é jogado por aí, vai para a batalha. Nós não somos. Ali na hora que o sopro da vida, o sopro do Espírito vem sobre os ossos secos, eles se levantaram como um exército e foram para o combate. Nós temos arma para ir para o combate. O Senhor não jogou nós no mundo para combater sem arma, não. Nós temos arma para o combate. E é o Espírito Santo. Ele que nos dá. Então, quando nós combatemos sem essa arma, o que acontece conosco? Nós cansamos, nós angustiamos, nós amedrontamos, nós machucamos, nós enfraquecemos, nós secamos. Quando nós estamos assim, é porque nós estamos combatendo sem a arma que Deus nos deu. Sem a arma que Deus nos deu. Nós estamos combatendo. E é por isso, e isso acontece na maioria das vezes, por quê? Porque somos teimosos. Nós somos teimosos e lutamos pelas nossas ações, pela força das nossas palavras, pelas nossas tentativas humanas. Quantas vezes nós vamos resolver situações, nós vamos resolver problemas, e aqui eu englobo tudo, família, comunidade, emprego, tudo. A gente vai resolver tudo sem pedir sabedoria, sem pedir discernimento, sem pedir para o Espírito Santo nos conduzir. Nós vamos ali pelaquilo que nós achamos que é certo, que nós devemos fazer. Quantas vezes nós arrebentamos relacionamentos por causa de uma palavra? Uma palavra. Nós arrebentamos a nossa família. Gente, quantas vezes nós vamos conversar? Eu tenho uma situação para resolver com a minha irmãzinha aqui. Eu já fico um dia antes. Isso é no trabalho, em tudo quanto é lugar. Eu fico um dia antes, já maquinando na minha mente. Se ela falar isso, eu vou responder aquilo. Se ela falar aquilo, eu respondo aquilo. Se ela falar isso, eu vou armando 3, 4, 5 situações. Ou no emprego que eu vou estar, ou quem lidera uma comunidade, quem coordena o ministério, quem faz tudo isso. A gente vai desse jeito, ou para conversar com o filho, você vai montando aquilo na sua cabeça, vai montando. Aí você chega para a situação. Aí o teu medo já é tanto, a ansiedade tua é tanta, você não espera nem a irmãzinha falar, você vai, despeca tudo e joga tudo em cima dela. Destruiu tudo. Porque eu lutei com as minhas próprias ações, pelas minhas forças, achando que a minha palavra tinha força e pelas tentativas humanas. Não combati. A palavra do Senhor para Zorobabel é: não será com a força, nem com o poder, e sim com o meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Com o meu espírito. Isso não é fanatismo. Perguntar tudo e pedir tudo para o Espírito Santo. Não é fanatismo. É a nossa vida diária de batalha, que Deus nos deu uma arma. Então, amados do Senhor, nós temos uma graça, uma arma sobrenatural. Nós não temos nenhuma arma comum. Nós temos uma arma sobrenatural que nós precisamos usar. Nós temos essa arma sobrenatural. Temos o sopro do Espírito que aviva tudo isso que perdemos quando combatemos sozinhos. E o Senhor é tão bom, que Ele não para de dar esse Espírito. Quando eu erro, quando eu combato sozinho, quando eu me machuco no combate, quando eu firo outro no combate, quando eu canso, quando eu fico enfraquecido, se eu pedir, Ele vem, eu uso a arma a todo momento. Só que aí a gente cai. E aí, o que eu disse lá no começo? O avivamento verdadeiro não nasce do esforço humano. E aí a gente está lá embaixo de novo. E aí a gente fica tentando com os nossos esforços humanos. Até que uma hora a gente desiste e cai fora. Muitos de nós, de que caminhávamos conosco, que começou conosco, já caiu fora. Porque não lutou com a arma sobrenatural que Deus deu. Segundo ponto, Deus sempre vê possibilidade onde nós não vemos. Onde nós vemos impossibilidade. Deus sempre vê possibilidade onde nós vemos impossibilidade. Deus pergunta a Ezequiel: filho do homem, poderão reviver estes ossos? Poderão reviver estes ossos? Ele diz: humanamente não. Mas Deus é especialista em ressuscitar aquilo que está morto, em ressuscitar aquilo que está perdido. Então a resposta de Ezequiel é uma resposta de fé,
Uma resposta de fé. Nossa irmãzinha falava para o Senhor renovar nossa fé nessa manhã. A resposta de Ezequiel é uma resposta de fé. Senhor, Senhor Deus, Tu o sabes. A fé é colocar em prática aquilo que ouvimos. A fé é colocar em prática a palavra de Deus que ouvimos. Então a fé vem pela obediência. A fé vem pela obediência. Então os discípulos, lá Ezequiel obedeceu ao Senhor na profecia. E os discípulos, como que eles obedeceram ao Senhor? Os discípulos obedeceram ao Senhor em Atos 1:4. Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai. Eles obedeceram e esperaram, mesmo cansados, enfraquecidos, amedrontados, mesmo de porta fechada, eles esperaram. Por quê? Porque o Espírito Santo vai aonde nós não podemos ir. O Espírito Santo, a porta estava fechada porque eles estavam amedrontados, mas o Espírito Santo foi, o Espírito Santo desceu, o Espírito Santo vai aí no seu coração, na sua alma, na sua história, aonde você não pode ir, aonde você nem sabe o que te machucou, o que te enfraqueceu, o que te desanimou, você não sabe nem qual foi o gatilho que deu isso para você, mas o Espírito Santo vai, ele vai, se você pedir, se você deixar, ele vai. Então o avivamento começa quando deixamos Deus agir onde nós já desistimos. Ali começa o avivamento. Quando nossa obediência comprova a nossa amizade com Jesus. Ele começa quando eu não me afasto de Jerusalém, que é o lugar da promessa. Jerusalém é onde Deus me chamou a estar. Jerusalém é onde Deus está. Então, para mim, Andréia, Jerusalém é onde eu caminho, onde Ele me chamou. Para mim, Andréia, Jerusalém é a comunidade Teotocos Javenice. E para você, onde é Jerusalém? Mas para nós todos hoje, a comunidade Anuncia-me, a comunidade Teotocos Javenice, a comunidade Betânia, que é deles, Javenice, onde é Jerusalém? É hoje, é aqui, porque é aqui que Deus está, é aqui que Deus nos chamou no dia de hoje. Então não vos afasteis de Jerusalém hoje, porque aqui se cumprirá a promessa, aqui se cumprirá a promessa do avivamento. É aqui, hoje, não vos afasteis. E não vos afasteis não é só nós levantar e sair dessa cadeira, é não afastar o meu coração, a minha alma, o meu interior diante do Senhor. Não vos afasteis. Terceiro ponto, o Espírito Santo é o sopro que gera vida. Os ossos se unem, recebem carne e pele, mas ainda não têm vida. Falta o Espírito. Então Deus ordena, vem os 4 ventos, Espírito, e sopra sobre estes mortos. Lá em Ezequiel, nos ossos secos. Mas no cenáculo não havia ossos secos, como eu disse, mas havia corações paralisados. Secos pelo medo. Os discípulos, eles tinham convivido com Jesus, tinham visto sua ressurreição, mas ainda estavam escondidos. Faltava o sopro, o dinamismo da vida. Faltava. Então, aconteceu. Veio do céu um ruído como de um vento forte que encheu toda a casa. Que nós cremos que vem hoje sobre nós um vento do céu, um ruído como de um vento forte que encherá toda essa casa. Encherá todo esse lugar. Que fará tremer essa casa, que encherá o nosso coração, que fará tremer o nosso interior. O batismo no Espírito Santo, nós esperamos tanto um alvoroço, um barulho, uma coisa, e eu senti isso, eu senti aquilo. O batismo no Espírito Santo faz alvoroço dentro de mim, ele faz barulho dentro de mim, ele faz o meu interior inquietar. É aqui, o barulho que tem que ser é aqui dentro de mim. É aqui que tem que mudar tudo. É isso que tem que acontecer. O mesmo vento de Ezequiel sopra novamente. O Espírito Santo que levantou os ossos secos agora levanta a sua igreja. Agora levanta. E nós somos a igreja. Ele nos levanta. É o mesmo Espírito que nos levanta. Então, sem o Espírito Santo, há estrutura? Há. Mas não há vida. Há religião? Há. Mas não há transformação. Há atividades? Há. Mas não há fogo no coração.
Não há fogo no coração sem o Espírito Santo. E o quarto ponto, para a gente finalizar. O avivamento, ele produz transformação. Esse é o verdadeiro avivamento. Porque, como eu disse lá no início, não é uma emoção, um sentimento, um sentimento. Não é. Isso não produz transformação em nós. Isso não produz. Isso é momentâneo. O que produz o avivamento, ele tem que produzir transformação. Ele tem que. Então, antes de Pentecostes, medo, insegurança, portas fechadas, não é? Depois de Pentecostes, coragem, ousadia e evangelização. Então há a diferença. O avivamento verdadeiro gera mudança de vida. Mudança de vida. Não é apenas emoção, é transformação. Então, quando o Espírito Santo age, o desanimado volta a caminhar. O pecador deseja se converter cada vez mais. O ferido começa a ser curado. A fé desperta. Volta-se a sonhar. Os sonhos de Deus para nós. A esperança renasce. E o discípulo torna-se missionário. É isso que precisa acontecer. Tem que ter transformação. Principalmente, nós temos que tornar missionários. Aquele que experimenta o avivamento, que é avivado pelo Senhor, torna-se um missionário. O Vale dos Ossos Secos não é o fim da história. Pentecostes não terminou. Não acaba. Ontem, hoje e sempre. Pentecostes é diário. Pentecostes é perene. Pentecostes não termina. Então, o Espírito Santo continua dizendo: porei em vós o meu Espírito e vivereis. É todos os dias. Porei em vós o meu Espírito e vivereis. É desejar, é clamar, é abrir os olhos todos os dias e não sair da cama sem pedir esse Espírito Santo. Sem pedir que Ele conduza, que Ele direcione, que Ele oriente. É isso que nós temos que fazer. Talvez hoje exista áreas secas em nossa vida. O Espírito Santo, o avivamento ele acontece quando o Espírito Santo encontra corações abertos para receber o sopro de vida. Precisa. O que nós precisamos fazer é só abrir o nosso coração. É isso que nós precisamos fazer, é abrir o nosso coração. Nós precisamos. Na nossa família pode estar seco algumas coisas na nossa vida, na nossa família, na nossa comunidade. Mas o Senhor não nos trouxe aqui para contemplar a morte hoje. Ele nos trouxe aqui para experimentar um novo Pentecoste, um avivamento. Fazer nascer de novo tudo que está morto dentro de nós. De nós termos o coração aberto, sincero, com Deus e conosco mesmo. Porque o Senhor conhece o nosso coração, como eu disse no primeiro ponto. Mas seja sincero, que nós sejamos sinceros conosco mesmo hoje. E abrimos. Senhor, eu estou assim. Não adianta eu esconder. Não adianta eu querer mostrar outra coisa. Não adianta. Eu estou assim. Ele nos trouxe para esse Pentecoste, para esse avivamento. O mesmo vento que entrou no cenáculo, quer entrar hoje, aqui, agora, neste lugar, em nosso coração. O mesmo Espírito que levantou os ossos secos, quer nos colocar de pé para viver, para amar e para anunciar Jesus. É esse. Então, eu quero terminar dizendo assim: o avivamento começa como deixamos agir quando Deus age naquilo que nós desistimos. O que você desistiu? O que você tem desistido? Qual o sonho? Qual o projeto? Qual o plano? O que você tem desistido? Da sua família? Dos seus filhos?
Para Deus não existe pau que nasce torto e morre torto. Não existe. Da sua comunidade, do seu ministério, do seu emprego, do quê? Do que você desistiu? Do que você desistiu? E que você deixou lá para trás, guardou. Como naqueles quartinhos de bagunça que a gente tem. E guarda lá. Desistiu. Ah, pega a mão, deixa eu encostar lá. Você não tem conserto mais não. Meu marido mesmo não chamou o catatreco para nada, gente. O seu fala, mas quem tem um catatreco, né, para levar? Eu Marcelo, pelo amor de Deus, filho. Meu moro no apartamento dentro do maninho aqui. Onde eu vou guardar mais coisa que... Ah, põe na garagem. Põe na garagem. É isso, desistiu. Não conseguiu consertar, não conseguiu... Desistiu, colocou lá. Aí não mandou consertar. Ah, vai ficar caro, vai ficar isso. Ah, nem sei se tem conserto mais isso. Devolve, deixa lá guardado. Mas para Deus não tem isso. O que nós desistimos, o que é impossível para nós, para Ele não é. Então tira lá hoje, tira agora nesse momento, tira o que está lá dentro desse quartinho lá que você desistiu e traz e coloca para o Senhor agora. Traz para Ele agora. Traz para Ele agora. E é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos em Jerusalém, o Senhor está aqui. Aqui é o lugar do cumprimento da promessa. É aqui que nós estamos. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Diz isso para o Senhor com toda a força do seu coração. Minha alma tem sede. Nossa alma tem sede de ti, ó meu Deus. Nossa alma suspira nessa manhã. Minha alma suspira por Sopra, Senhor. Sopra. Sopra em nós. Sopra, Senhor. Sopra o teu sopro de vida sobre eles. Sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós.